Senhor, irmãos? Amém. Pode se sentar, por favor. Glória a Deus, a Ele seja todo louvor, todo louvor que Ele merece. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo de número 27. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Diz assim o texto, Mateus capítulo 27, o versículo é o de número 45. Diz assim: E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Versículo de número 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o seu Espírito. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ler só apenas esses dois versículos. Eu acredito ser o suficiente para a gente poder meditar na palavra do Senhor hoje. Hoje eu quero falar um pouquinho, quero dar um título para essa mensagem hoje, como de costume. E o título hoje aqui é: Que ser que você quer ser quando você crescer? Que ser que você quer ser quando você crescer? Eu acho que essa é uma das frases mais ouvida na nossa adolescência. Pelo menos eu ouvi muitas das vezes as pessoas me perguntarem: o que você quer ser quando você crescer? Algumas das vezes eu me lembro das respostas que eu dei. Eu dizia assim: nada. Eu não sabia. É verdade, eu tenho certeza que muitos de vocês também disseram. Tenho certeza disso. Mas com o tempo a gente foi crescendo, foi aprendendo as coisas. Mas eu me lembro que muitos de nós, eu me lembro que depois que eu fui crescendo mais um pouquinho, eu comecei a aprender, eu comecei a copiar. Eu ouvi meus amigos dizendo, uns diziam assim: eu quero ser médico. Outro dizia: eu quero ser psicólogo. Outro dizia: eu quero ser advogado, eu quero ser doutor. Outro ia mais além: eu quero ser juiz. Eu via gente dizendo assim: eu quero ser dentista. Outros diziam: eu quero ser bombeiro. Mas a pergunta não é essa. Não é esse tipo de pergunta ou de resposta aqui hoje. A conotação é outra. A pergunta que cabe para a gente aqui hoje é a seguinte: que ser que você quer ser como um ser que você resolveu e escolheu ser? Muitos de nós, mesmo depois dos seus 20, 30 anos, ainda não sabem que ser que ele quer ser como um ser que ele resolveu ser para a vida. Muitas das vezes, quando nos perguntam o que a gente quer da vida, o que a gente escolheu para a nossa caminhada, às vezes eu vejo pessoas que na trajetória da vida dela, conheço gente que há anos ela escolheu isso. Conheço gente que ela escolheu ser cínica. Eu conheço gente que ela escolheu, ela fez uma escolha. Conheço gente que há anos usa de falsidade com as pessoas. Há anos engano. Ela dá um tapa nas costas, cumprimenta, dá bom dia, boa tarde, boa noite, sorri, mas durante anos continua enganando. Conheço gente
que há anos continua sendo azeda. Também eu conheço gente que há anos, desde quando eu era criança, ainda conheço, de vez em quando eu a vejo, e eu vejo essa pessoa, uma pessoa doce, uma pessoa leve. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, quando a gente termina a conversa, parece que a gente tem uns 50 quilos nas costas, nos ombros, de tão pesada que ela é. O olhar dela é um olhar aceso para aquilo que é ruim, para aquilo que é mal. Eu conheço pessoas que há anos, ela é boa, mas boa não porque está dentro da igreja, mas porque ela é boa. Ela fez uma escolha de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa que respeita o outro. Eu também conheço pessoas que ela há anos fala mentiras como se fosse verdade, e ela ainda chega até o ponto de acreditar na própria mentira que ela está dizendo como se fosse verdade mesmo. Todas essas pessoas fizeram uma escolha. Uns escolheram serem mentirosos, outros verdadeiros, e assim por diante. Existem pessoas que o casamento dela está indo de mal a pior, mas ela continua sendo azeda. Conheço pessoas que a vida emocional, sentimental dela está quase se acabando, mas ela continua sendo a pessoa que ela era desde quando ela era criança. Ela aprendeu com os pais dela, ou talvez não, ela aprendeu por conta própria. Só essa semana, escute o que eu vou te dizer, só essa semana, e hoje aqui também, nós temos ouvido a mesma frase, que dizia assim: não troque penas por minhocas. E eu sei que tem gente perguntando o que significa isso. Quando a missionária diz assim, não troque penas por minhoca, ela está fazendo jus a uma história de um pardal, que quando criança, a mãe dele todos os dias pela manhã saía para buscar comidinha para ele. Olha para mim, por favor. A mãe dele ia e voltava e trazia comida no ninho. E aí ele foi crescendo, pré-adolescência, adolescência. E aí teve um dia que a mãe dele saiu e disse assim: não saia daí, porque já já a mamãe volta e eu trago comida para você. Ele falou: não, agora não preciso para ele. Ele disse para si mesmo: agora não preciso mais da minha mãe. Resolveu bater asas e foi, e desceu do ninho. Quando chegou lá embaixo, tinha alguém, um sujeito andando para lá e para cá com um carrinho de minhocas. E ele dizia assim: atenção, atenção, troca-se penas por minhocas. Ele disse assim: olha, isso é fácil. Ele foi lá e pim, tirou uma pena, pegou uma minhoca e subiu. Quando a mãe dele chegou com as minhocas e deu no bico dele, ele falou, não, rejeitou, não quis. A mãe dele achou estranho. No segundo dia a mesma coisa, no terceiro. Certo dia ele desceu de novo e está lá aquele cidadão dizendo: atenção, atenção, troca-se penas por minhocas. E o menino, o garotinho, paralelo, foi lá, tirou uma pena de novo e trocou e comeu a minhoca e disse assim para aquele sujeito: vamos fazer o seguinte, você me dá todas as suas minhocas e eu te dou todas as minhas penas. O sujeito falou: boa ideia, gostei. Aí o sujeito foi, o garoto foi, tirou todas as penas, entregou, e ele foi, comeu todas as minhocas, ficou com a barriga desse tamanho, e aquele sujeito pulou nele, em cima dele, tentou bater asas para voar, e já era tarde demais. Muitas das vezes na nossa caminhada, a gente acha que a gente pode caminhar sozinho, a gente acha que tem conhecimento suficiente para viver sozinho, e não tem. Muitas das vezes faltam-nos condições e capacidade para compreender a vida melhor, e é só Deus para dar condição para a gente compreender a vida. Deixa eu ser bem prático hoje aqui. Que ser que você escolheu ser? Que tipo de ser que você escolheu alimentar o teu coração e a tua alma? Que ser que você quer ser quando você crescer? Isso não é para criança que eu estou perguntando, porque muitos de nós ainda estamos na presença de Deus, mas nós ainda não crescemos. Precisamos da graça e da misericórdia de Deus na vida da gente todo dia.
Eu tenho pedido para Deus para me ajudar, para eu crescer, porque eu ainda não cresci ainda não. Eu preciso de aprender um pouco mais. Então deixa eu te dizer umas coisas aqui hoje bem práticas. Nós precisamos sair daqui hoje decididos a ser, em primeiro lugar. Eu preciso sair daqui hoje decidido a ser um ser que, além de confiar em Deus e crer nele, eu preciso também de ser um ser que Deus confia em mim e crê em mim. Eu preciso de ser um ser que, além de confiar em Deus e crer nele, eu preciso de ser um ser que Deus confie em mim e acredite em mim também. Presta atenção no que eu vou te dizer hoje aqui. Eu aprendi com o Evangelho que obediência pela metade tem nome. Obediência pela metade tem um nome, e o nome é desobediência. Ninguém que obedece a Deus pela metade está agradando o coração do Pai. Ninguém que faz alguma coisa e chega diante de Deus e se apresenta por uma ou outra situação dizendo assim: Deus conhece o meu coração, será poupado naquele dia. Presta atenção no que eu vou te dizer. Quando eu acredito em Deus, quando eu digo que creio em Deus, o primeiro fruto daquele crer em Deus é obediência. O segundo é temor a Deus. E quando eu creio em Deus, submeto a minha vida à sua palavra, à sua vontade, eu tenho prazer nele e ele tem prazer em mim. Quando eu entrego a minha alma aos cuidados dele, tenho prazer na pessoa de Jesus de Nazaré, diz a Bíblia que Deus tem prazer também na minha alma. A Bíblia diz no livro dos Salmos, o salmista dizia assim: porque eu sinto prazer na lei do Senhor. Inclusive ele dá um conselho, que feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje aqui. Com que ser você se identifica na Bíblia? Hoje nós temos dois personagens aqui: Cristo e o diabo. Com qual deles você se identifica mais? Não vai me dizer qual é, que é com o de Jesus, porque isso todo mundo fala. Seja sincero. Se eu perguntar para todo mundo e você perguntar para mim, eu falo: com Jesus, é claro. Mas as minhas atitudes, os meus comportamentos, com que ser nós nos identificamos na nossa vida, no nosso dia a dia? Nós nos identificamos quando nós escolhemos a vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu te dizer algo aqui hoje. Cristo foi o único que, mesmo sendo, escolheu não ser. Presta atenção. Existem pessoas, irmãos, que ela é tão cínica, que ela é tão ciumenta, que nem Deus confia nela. Existem pessoas que são tão falsas, que nem a mãe dele confia nele, nem a esposa dele confia nele, nem o marido dela confia nela. É por isso que existem pessoas que estão se queimando por dentro. É como um inferno na alma dela, tomando conta do coração dela, porque ela não consegue ser sincera diante de Deus. Pastor, o que você está dizendo? Eu quero dizer isso aqui para você, que quando você abre o teu coração para Deus, é sincero de verdade, é verdadeiro diante de Deus, é impossível que Deus não mude a tua vida. Quando você abre o teu coração para Jesus com toda a tua alma, é simplesmente impossível que Deus não faça alguma coisa na tua vida. Hoje, como diz a Bíblia Sagrada, é dia ainda da gente colocar a nossa vida diante de Deus, para que Ele venha trabalhar e produzir algo bom para a nossa vida, a nossa história.
Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que está faltando na minha vida? Transparência. Sabe o que está faltando na minha vida para que Ele venha trabalhar e mudar a história da minha vida e da minha família? Um pouco mais de transparência. Está faltando um pouco mais de leveza. Está faltando um pouquinho mais de clareza naquilo que fala, naquilo que faz. Quando a gente for mais leve na presença de Deus. Você sabia que o diabo, escute isso que eu vou te dizer, é um ser que, em não sendo Deus, quis ser igual a Deus. Satanás é um ser que, em não sendo Deus, quis ser Deus. E Cristo é um ser que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. O diabo, que era um ser que não era Deus e quis ser igual a Deus, diz a Bíblia que ele caiu, Deus o abateu. E Cristo, que era Deus, não usurpou ser como Deus, diz a Bíblia que Deus o exaltou. Você entendeu o que eu quero dizer? Deixa eu te dizer uma coisa. A minha vontade é que nós saiamos aqui hoje, uma escolha no nosso coração, que nós saiamos daqui decididos a ser um ser que, além de confiar em Deus e crer na sua palavra, nós também saiamos daqui sabendo que Deus confia em mim, acredita em mim e que Ele pode contar comigo nessa trajetória da minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus pode confiar em você? Deus pode contar com você? Diz a Bíblia Sagrada, nós não lemos todo o texto, que quando Cristo estava pregado na cruz do Calvário, as multidões passavam por Ele e balançavam a cabeça, zombando dele e blasfemando dele, e disseram assim: salvou os outros, mas não salva a si mesmo. E eles ainda disseram assim: confiou em Deus, então que Deus o livre, se é que Deus o ama. Presta atenção no que eu vou te dizer. Existem dois personagens aqui: aquele que acusa e aquele que se cala. Com qual deles você mais se identifica dentro da tua casa? Existem dois personagens aqui: aquele que blasfema, que zomba, que aproveita da desgraça alheia para conseguir bônus, para ganhar, para vencer, para alcançar status, para conseguir patrimônio nas costas dos outros. Ou você é aquele que se cala? Ou você é aquele que espera o tempo de Deus, a hora de Deus, ao momento de Deus agir? Com qual dos dois você mais se identifica? Deixa eu te lembrar uma coisa. A Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos participantes dos sofrimentos de Jesus. Isso é prosperidade na Bíblia. Se você está sendo procurado, caçado, maltratado, perseguido, Deus te abençoe, você está sendo próspero na presença dele. Você está participando dos sofrimentos de Jesus, isso é prosperidade. Claro que é. Segunda coisa que eu quero dizer aqui, que nós saímos daqui decididos a ser um ser que aprendeu a perdoar como Deus perdoou e não como os homens. Na escola do perdão, os homens foram reprovados. Na escola do perdoar, a humanidade foi reprovada. Nós, seres humanos, não sabemos perdoar. Um dia desse eu estava conversando com um pastor que passou por uma situação, eu sei que muito difícil, que inclusive perdeu alguém da família. Ele disse assim: eu perdoo, mas eu peço a Deus para Ele não passar na minha frente. Eu falei: ah, meu querido, eu fiquei com aquilo ali engasgado no meu coração. Eu falei: Deus, tem misericórdia do pastor, tenha compaixão do pastor. Irmãos,
Tem gente que prefere morrer do que perdoar. Tem gente que a família dele está indo à falência, mas ele não perdoa. Muitos escolheram viver no modo piloto automático, de acordo com aquilo que foi programado. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Se você é uma daquelas pessoas que dizem assim: perdoar eu perdoei, mas a ferida continua aberta e nunca será fechada, você precisa de um encontro com Deus. Perdoar eu perdoei, mas a ferida ela continua aberta para sempre. Você precisa de um encontro genuíno com Deus. Aleluia. Às vezes eu pergunto para Deus: Deus, será que isso é humanidade ou é carnalidade? É porque eu sou humano, não é ou eu sou carnal? Qual é a diferença do carnal para o humano? Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as ofensas que eu cometi foram perdoadas na cruz do Calvário. Todas as feridas que eu causei nele, ele me perdoou. Certa feita eu recebi um áudio. Não sei se você já ouviu falar daquele áudio. O nome do áudio é Pregos na Parede. Você já ouviu isso? Pregos na Parede. Eu ouvi aquela mensagem que dizia assim: que tinha um garoto e tinha um pai, e eles fizeram um acordo que o menino, toda vez que ele pecasse, que ele magoasse o coração de Deus, ele tinha que pregar um prego na parede. E aí no final da história ele pegou uns 30, 40, 50 pregos na parede uma semana só. E aí no final ele foi lá e o pai dele falou: pode arrancar os pregos. E o pai dele disse assim: tá vendo, meu filho, os pregos foram arrancados, mas os buracos continuam. Eu entendi a mensagem para mim, quem mandou. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá e convidei ele para almoçar na minha casa. Convidei ele, a família dele, para almoçar na minha casa. Porque aquele buraco que ficou na parede pode ficar marca no coração do carnal, mas daquele que é espiritual, aprendeu a perdoar como Deus perdoou, a amar como Jesus amou. Pode ficar marca no coração do carnal, mas o espiritual, Deus cura toda a ferida e limpa toda a marca do nosso coração. Eu termino dizendo, aqui esse ponto que eu quero dizer: Seja Deus. aquilo que é impossível para você, deixa Deus pôr a mão para que as portas venham se abrir para a tua vida. Convida para almoçar na tua casa. Uma lasanha, uma picanha, compra aquelas carnes caras, deixa a boca dele de comida, dá um abraço nele, fala para ele te perdoar, perdoa ele também. Faz uma feijoada daqueles panelão, se quiser vai emprestado para a gente, vai bem grandão, chama a família dele, tudo. Fala, vamos esquecer esse negócio e vamos seguir em frente. Querida, tem alguém aqui que precisa de ouvir isso aqui nessa noite? Deus vai abrir as portas para você e haverá cura no teu coração. Não guarde mágoa de ninguém. Não guarde ódio de ninguém. A Bíblia diz que uma resposta branda acalma a ira. Um dia desse eu estava no trânsito, o sujeito deu uns 10 dedos para mim. Eu falei: me perdoa, por favor, me desculpa. Aí depois que eu me aproximei, ele falou: desculpa eu. Aí foi sem querer, eu estava nervoso. Falei: vai em paz, Deus te abençoe. Deus abençoe você, os seus dedos tudo. Abençoe a tua alma. Querida, nós não precisamos dessas coisas. Irmãos, olha aqui para mim, por favor. Às vezes eu fico perguntando como que alguém consegue dormir em paz com ódio do outro, com mágoa do outro, com ressentimento do outro, sendo que a Bíblia diz assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não guarde mágoa de ninguém. Peça a Jesus: tem misericórdia de mim. Ele é misericordioso e bom. Obrigado, Senhor. Eu quero aprender a perdoar, não como os homens perdoam, mas como Deus me ensinou a perdoar. Outra coisa, eu quero ser um ser que aprendeu a sorrir e a zombar das obras do diabo. Deixa eu te dizer isso aqui. A Bíblia Sagrada me ensina
Está escrito nas Escrituras Sagradas que a condenação do diabo está na pessoa de Jesus de Nazaré. Você não entendeu? A Bíblia Sagrada me ensina que é em Cristo Jesus que o diabo tem a sua condenação. A Bíblia Sagrada nos ensina que em Cristo toda maldição, todo voodoo, todo pacto do passado, tudo aquilo que prendia a minha vida, Cristo Jesus me libertou e fez viver em novidade de vida. A Bíblia diz que ele é chamado de ferido de Deus, por causa de mim, por causa de você. Por causa dele, nós somos considerados mortos para o pecado, porém vivos para Deus. A Bíblia diz que o meu nome está escrito no livro da vida. A Bíblia diz que ele tem o meu nome escrito na palma da mão dele. A Bíblia diz que eu sou menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que eu sou astros e luzeiro em meio a uma geração corrompida e perversa. A Bíblia diz que eu sou como carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a glória de Deus. A Bíblia diz que eu sou sal da terra, luz do mundo. A Bíblia diz que eu sou filho de Deus. A Bíblia diz que ele me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu disse tudo isso só para dizer para você, irmã querida. Eu vou repetir uma frase que eu tenho dito aqui há algum tempo. Se ninguém faz nada lá dentro daquela tua casa, faz você. Se ninguém ainda decidiu o que é necessário decidir, decida você. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada me diz que todos aqueles que decidiram viver piamente diante da presença do Senhor, eles também sofrerão perseguições. Mas também a Bíblia Sagrada me diz que eu devo ter consciência do que eu me tornei perante Deus. Por causa do sacrifício, eu me tornei filho de Deus, amado e querido dele, e o diabo não pode tocar, diz a Bíblia. Você não está entendendo? O diabo não pode destruir o que Deus te deu. O diabo não pode arrancar o que Deus colocou na tua mão. Satanás não pode mudar o projeto que Deus tem para a tua vida. Você é filho e filha de Deus. Glória a Deus. Não deixa o diabo roubar o que Deus colocou na tua mão. Não deixa o diabo roubar o que Deus colocou na tua mão. Não deixa o diabo roubar o que Deus colocou na tua mão. Eu sei em quem eu me tornei filho. Filho. E o diabo não pode mudar isso. No dia da adversidade, querida, sorria. No dia da adversidade, querido, sorria. Porque o diabo não pode destruir com a tua alma se você crê em Deus. Canta louvores. Não depois que você conseguir a vitória, eu vou cantar o louvor. Não, sorria, porque a tua vitória já está na tua mão. A cruz do Calvário nos garante a vitória. Deixa eu dar um conselho hoje aqui para você, rápido. Por fora, seja simples como a pomba, mas por dentro, seja prudente como a serpente. Por fora, seja simples, seja humilde, seja você em Cristo. Em Cristo. Mas por dentro seja prudente. Não deixe que o diabo mude a história que Deus tem para a tua vida. Não deixe que o diabo roube o presente que Deus te deu. Autoridade. Glória a Deus. Deus te deu autoridade, igreja. Deus nos deu autoridade, igreja. Mas para isso, deixa eu te dizer, para ter autoridade diante de Deus, junto ao Pai, é necessário você começar o seu dia abrindo as portas da tua casa através da oração. Você nunca será uma pessoa vitoriosa se você já levanta dando com os pés pelas mãos. Sinto muito. É necessário você abrir o caminho do seu dia, da sua segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, falando com Deus. Eu vou
Vou dar um conselho aqui para alguém aqui. Não saia da tua casa de maneira nenhuma sem dobrar o teu joelho no chão. Não faz isso não. Comece o teu dia com oração e termine o teu dia com oração. Você vai ver que o clima vai mudar. Ora, entra nessa campanha. Se você não entendeu o que a missionária falou aqui, pergunta para ela, a gente vai te orientar. Ore, porque quando você ora, muita coisa melhora. Navega nesse mar, porque nesse mar tem peixe. Entra nesse mar da oração, do jejum, do clamor, da súplica, porque você vai ver que muita coisa vai mudar na tua vida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui, eu vou repetir. Quando nós nos preocupamos demais, de maneira excessiva, uma pergunta surge no meu coração. Quando nós nos preocupamos demais, uma pergunta surge no meu coração. É porque nós somos humanos? Porque é o que a gente ouve. Eu sou humano. Eu sou humano, pastor. Será que isso é uma questão de humano ou carnal? Me perdoa. Eu estou falando de mim. Será que isso é uma questão de ser humano ou de ser carnal? Porque Cristo venceu tudo sendo homem. Senhor, aleluia. Ele não usou da sua divindade para vencer o diabo. Ele usou do poder do Espírito Santo na vida dele. E o mesmo poder que capacitou Jesus de Nazaré capacita eu e você. Para você largar o vício, para você deixar a bebida, para você deixar o cigarro, para você deixar a maconha, para você deixar a cocaína, para você deixar de falar da vida alheia, se envolver na vida dos outros. É porque a gente acha que é só o fumante que não vai para o inferno, maconheiro. O fofoqueiro também vai. Principalmente se for crente, aí já vai de cabeça para baixo. Diz a Bíblia que o juízo vai começar dentro da casa de Deus, irmão. Que a gente está todo dia ouvindo. A gente passa na porta do bar, vê o camarada lá tomando todos, vai tudo de capeta, desgraçado. Olha que você vai na frente. Jesus disse que as prostitutas vão entrar primeiro no reino de Deus. Você já leu esse texto? Olha, Jesus disse assim, cuidado, que as meretrizes vão entrar em primeiro lugar, na porta da frente, em primeiro lugar, no lugar de vocês. Vocês estão olhando e julgando e dizendo, olha, é o filho do capeta. E Deus está dizendo, não, eu quero mudar a vida dele, eu quero trabalhar na vida dele. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, saia daqui hoje querendo ser uma pessoa que sabe que ainda que o diabo quer destruir com a tua vida, Deus tem coisas novas para você e para a tua família. Deus tem coisas novas para você e para a tua família. Irmãos, nenhum tsunami pode mudar isso. Nenhum terremoto, maremoto, nenhum pode mudar isso. A certeza que eu tenho que Cristo está comigo, eu sei que Cristo está comigo. Você sabe disso? Você tem certeza disso? Você pode dizer, eu sei que Cristo está comigo. Eu sei que Deus está comigo. Então olha, irmão. Irmã, pelo amor de Deus, levanta um clamor dentro da tua casa. Não seja tolo. Não seja tola, pensando que Deus vai mudar a tua vida e vai te abençoar para a vida inteira, o tempo todo. Não seja tolo, ao ponto de te ajudar. Deus vai te ajudar o tempo todo, sem que você ore. Não seja tolo em pensar que Deus é tão bonzinho. Essa teologia é a teologia liberal. Existem as igrejas da teologia liberal, que diz que Deus é tão bom, mas tão bom, que ninguém vai para o inferno. Ninguém. Não. Deus é tão bom, que Ele vai mandar a gente para o inferno. Até o inferno é sinônimo do amor de Deus. A ira de Deus, ela se manifesta muitas das vezes através do fogo que queima por amor. A graça de Deus é tão grande, tão maravilhosa, que diz a Bíblia que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então deixa eu dizer uma coisa, irmã. Não dê lugar ao diabo.
Não deixe o inimigo zombar de você. Faça alguma coisa antes que a tua família se acabe. Antes que a paz seja arrancada da tua casa. A Bíblia Sagrada me diz que se eu estou em Cristo, nenhum mal me sucederá, nem praga nenhuma chegará na minha terra. Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da minha casa e da tua casa. Diz a Bíblia Sagrada em Colossenses, capítulo de número 2. A Bíblia diz que na cruz do Calvário, todo o pacto foi rasgado, foi quebrado. Todo o pacto foi desfeito. Ele perdeu o direito que tinha sobre a minha vida. Acabou. Agora quem manda na minha vida é Deus. Se você carrega mágoa, Deus ainda não manda na tua vida. Se tem ódio no teu coração, se você age de maneira não muito transparente, se você é uma pessoa pesada, eu quero fazer um convite para você. Você quer aceitar Jesus? Você quer se batizar? Vou te mergulhar na pessoa de Jesus. E a Deus, uma pessoa que disse para mim: pastor, eu já fui batizado, mas eu não sei, pastor. Eu não sei. Eu já aprontei tanto na minha vida. Eu falei: você precisa entregar a tua vida de novo para Jesus. Começar do zero. Quarto lugar, já termino. Eu preciso sair daqui hoje querendo ser um ser que aprendeu a controlar minha mente e a controlar minha língua. Eu quero ser um ser que aprendeu a controlar a minha mente e também a minha boca. Eu vou dar um conselho para alguém aqui nessa noite: não faça as pessoas da tua família sofrer por causa de você. Eles não merecem isso. Eu vou repetir isso aqui. Vou dar um conselho para alguém aqui nessa noite: pare de fazer as pessoas que estão ao teu redor sofrer por causa de você. Se você não sabe sorrir, dá licença. Aleluia. Se você não sabe brincar, dá licença, por favor. Se você não sabe viver, dá licença. Se você se escandaliza com tudo, sai da frente. Se você não gosta do seu vizinho, se você não gosta da sogra, do irmão, da mãe, pelo amor, dá licença, pelo amor. Se você não sabe guardar segredo, dá licença. Sai da frente. Lembra daquele hino que cantava nas igrejas pentecostal que dizia assim: essa obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. Você vai se machucar. Sai da frente, irmão. Se você não consegue caminhar em paz, deixa quem quer caminhar em paz com Deus. Se você não sabe respeitar a pessoa que está do teu lado, dá licença. Tem gente que não sabe entrar nem numa festa de casamento, irmão. Eu sou convidado para fazer casamento aqui, acolá, e tem gente que já entra assim. Foi convidado com muito amor, muito carinho. Quando entra, entra assim. Aí quando a comida chega, quando ele estava fazendo assim, eu já estou no segundo prato, irmão, adorando a Deus, enchendo a barriga, glorificando a Deus. Eu falo: meu Deus do céu, tem gente que não serve nem para a festa de casamento, nem para o aniversário do próprio filho. Só Jesus, irmão. Quando você olha para esse texto, quando você olha para a Bíblia, o cenário fica escuro, tenebroso. As pessoas estão acusando Jesus, zombando da cara dele. Ele está crucificado, o sangue sendo derramado, e Cristo, ao invés de pedir a Deus vingança, como disse o salmista Davi: Senhor, vinga dos meus inimigos, pega eles, ó Deus. Não, ele disse: Pai, perdoa essa gente. Ao invés de ele pedir vingança e amaldiçoar, ele abençoa. Esse é o Evangelho de Jesus. Que ao invés de amaldiçoar e pedir vingança, vinga o meu sangue, sangue do meu filho, Jesus quebra ele os magos. Não, ele diz: Senhor, abençoa essa gente. O que o inimigo quer fazer de mim, de você, olha aqui para mim.
O diabo quer fazer de você, com que você seja, um ser como ele é. Vingança. Enquanto continuar aquela gritaria dentro de casa, irmão, me perdoa. Enquanto continua aquela gritaria dentro da sua casa, deixa eu te dizer uma coisa, te dar um conselho aqui, de abrir um parênteses. Se você quiser ficar igualzinho o diabo, eu vou te ajudar. Sabe o que você faz? Continue olhando para as pessoas com desconfiança. Continue olhando assim. Não sei, eu acho que. Continue se vingando. Você está ficando igualzinho do capeta. E o capeta deve estar até com ciúme de você. Você está numa disputa terrível com ele. Deixa eu falar aqui, jovem, adolescente. Você quer ficar igual o diabo? Continue respondendo teu pai e tua mãe. Continua. Vai virar um capetinho. Eu não estou brincando. Continue respondendo. Continue mentindo. Mamãe, eu vou na casa da minha amiga, da mamãe. Aí não foi na casa da amiga. Foi na casa da outra. Ou do outro, né? Então ele vai para a escola, mãe. A mãe fica louca, pensando que está na escola. Você está fazendo como o diabo quer que você faça. Você quer parecer com o diabo? Continue acusando as pessoas. Você quer ficar parecendo com o diabo? Continue se justificando. Um dia desse, eu estava dentro do poupa-tempo, fiquei quase uma hora lá. Uma pessoa se aproximou de mim, irmãos, mantenha prudência. O sujeito contou a vida dele toda para mim. Eu sei onde ele mora, eu sei o nome dele, eu sei quanto ele ganha por mês, eu sei as dívidas dele, tudo. Eu sei do patrimônio dele, eu fiquei só ouvindo. Deus tem misericórdia. Quanta falta de sabedoria, quanta imprudência. Se você quiser ficar parecido com o diabo, continue gritando, continue querendo ter razão, continua falando do defeito dos outros, do teu marido dos outros, vai parecer uma capetinha. Fica falando do seu marido para sua mãe, fica. É só lá na notícia comprar aquela roupa de capetinha. Agora, se você quiser ficar parecida com Jesus de Nazaré, use a tua mente, alimenta a tua mente com tudo aquilo que é bonito, com tudo aquilo que é bom, aprenda a falar a verdade, não minta para ninguém, Deus vai te abençoar de montão. Glorifica o nome do Senhor com a tua boca e com a tua vida. Glória a Deus. E eu vou te dizer uma coisa aqui. Eu aprendi que é muito melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Eu já decidi uma coisa, eu estava vendo umas coisas, eu tomei uma decisão, eu e Deus. Eu não quero mais ir no céu. Não quero. Esse céu que eles estão oferecendo aí, eu não quero. Eu só quero ir para o céu se Jesus estiver lá, porque esse céu aí, Jesus não está lá. Esse céu que estão ofertando aí, Jesus não está lá. A Bíblia Sagrada me diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o Senhor. A Bíblia Sagrada me diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus o Senhor. O único que poderia me condenar, Ele decidiu me absorver e me abençoar. O único que poderia me condenar e me acusar, Ele veio como meu advogado para justificar e defender a minha causa, mesmo eu estando errado. Mesmo eu estando errado. Eu decidi que a minha língua não será mais cheia de venenos mortais. Eu pedi para o Espírito Santo limpar minha boca, limpar minha mente, limpar meu coração. Chega. Não quero mais viver a partir da vida dos outros. Sabe o que Jesus disse a respeito de mim? Que toda planta que o Pai não plantou, Ele ia arrancar. Toda
planta que o meu pai não plantou, ele vai arrancar. Você não entendeu? Toda mágoa, toda angústia, todo ódio, toda falta de perdão que Deus, o Pai, não plantou, Deus vai arrancar para a glória de Deus. Você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Você vai sair daqui livre, leve e solto para a glória de Deus. Você vai sair daqui com o teu coração fortalecido, se você permitir que Cristo toque em você. E eu termino agora. Glória a Deus. Fala assim, aleluia. Terminar. Aleluia. Eu quero ser um ser. Escute isso. Eu quero ser um ser que aprendeu a amar como Jesus amou. Chega de carnalidade. Chega de gritaria dentro de casa. Vou repetir. Chega de gritaria dentro de casa. Entrega na mão do Senhor. Entrega nas mãos do Senhor. Eu quero aprender a amar como Jesus amou. Eu quero ser um ser que aprendeu a amar como Cristo amou. E Ele amou tanto que morreu. A gente só quer amar se a gente prosperar. Então, de repente, prosperar para você é morrer. Morrer para você, para os seus apetites, para as coisas dessa vida. Ele morreu, amou tanto ao ponto de morrer. Diz a Bíblia que ele foi até o fim. Eu quero fazer uma oração hoje aqui, na minha alma, no meu ser, no meu interior, que nós venhamos ser uma igreja que aprendeu a ser alguém que aprendeu a ir até o fim. Independente de prosperar humanamente falando. Aproximadamente às 3 horas da tarde, diz a Bíblia que ele deu o último suspiro e disse assim: está consumado, está tudo feito. E foi ele que disse: eis que faço nova todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eu quero dizer uma coisa aqui para alguém. Hoje você não entende. Hoje você não compreende. O que eu faço hoje você não entende. Mas depois, querida, depois você vai entender. Hoje você está questionando, não tem problema não. Mas depois você vai compreender o que Deus está fazendo na tua vida. Talvez você diga assim: pastor, eu gostaria de ser pelo menos um pouco disso aí que o senhor falou. Eu também. Sabe o que Deus disse para mim e para você? Ainda há tempo.